feliz sábado! Seja bem-vindo à nossa nova temporada, tá? Do nosso podcast, tá? Dando espaço no Novo Tempo Marizal, sobre a lição jovem. Eu me chamo Samuel Vitor, tá? Pra quem não me conhece, eu vou ser o apresentador dessa temporada, tá bom? E pra quem não sabe o que é a lição jovem, bom, a lição jovem, tá? É uma lição da Igreja Adventista, tá bom? Onde vários jovens estudam juntos, semanalmente, e se encontram na igreja no sábado para recapitular a lição. E eu estou aqui com duas pessoas incríveis, né? Nessa nova temporada que vai ser top, promete muito, tá? E eu tenho com duas pessoas, eu vou pedir aqui pro nosso amigo Fábio mostrar eles agora, tá bom? Nosso amigo Felipe, certo? Olá, pessoal. Tá ali a câmera. Olá, pessoal. Meu nome é Felipe. Eu sou integrante aqui da Igreja do Marizal e fico muito lisonjeado, né, com o convite do Samuel para a gente poder falar um pouquinho mais aqui dessa mensagem que foi tão importante para a gente da Escola Sabatina. E também temos a nossa ilustre convidada, a Tamara, né? Mas Tatá, né? Pois mais próximos. Isso, olá, feliz sábado a todos. Feliz Hoje sábado. nós estamos aqui para falar um pouco sobre a lição 5 dos jovens, não é? E discutir esse tema aqui que foi bem legal. Essa edição ela tá muito top, né? Ela tá vindo com temas assim muito atuais, né? E assim muito relevantes mesmo para a geração atual, né? Pro que a gente tá vivendo hoje em dia. Sim. E é muito interessante mesmo. E para quem tem interesse, né, em comprar a sua lição, você pode estar indo na loja nos céus, né? Ou você pode estar baixando também o aplicativo 7Me, que é o aplicativo da Igreja Adventista, e lá você pode acessar a lição de forma gratuita, beleza? 0800. Então não perca essa oportunidade de estudar a palavra de Deus, né, com esse guia que é muito, muito bom mesmo, certo? Então vamos lá. A gente, né, como a Tatá falou, a gente estava estudou, né, essa semana a lição número 5, né, com o tema Destruindo Fortalezas. E para não passar despercebido, né, como de costume, a gente sempre começa dando uma palhinha sobre a tirinha, né, a tirinha, Sim. certo? Da semana, né? E aí eu vou pedir aqui pro Felipe para ele ler a tirinha. Sim. Se ele puder explicar também um pouco pra Claro, gente, claro. pro nosso público. O que a gente tem aqui na tirinha são 3 quadrinhos, né? Onde no primeiro coloca aqui uma imagem de 1015 a.C. e coloca aqui, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Logo depois... Salomão, né? Sim, Salomão. Aqui nos nossos dias de hoje, já no século XXI, a gente coloca aqui uma notícia que está passando em algum jornal mundial, que fala que cientistas mostram como seus pensamentos podem causar mudanças em seu DNA. Entenda. E no final, coloca uma pessoa surpresa dizendo, por essa nem o futuro esperava. E aí a gente já dá para entender um pouco sobre o que a lição vai fazer essa semana, né? Eu queria que vocês pudessem refletir comigo sobre essa tirinha, né? Pois é, né? Essa tirinha, eu achei ela muito interessante, porque aqui a gente tem uma clara diferença, né, do que a gente pensa quando a gente leva em consideração a revelação de Deus e o que a gente pensa quando a gente tenta levar o nosso bom senso, né? O nosso bom senso, ou então a nossa racionalidade, que são coisas bem diferentes, porque quando a gente pensa na revelação de Deus, no que Ele traz para a gente vê que tudo que Ele fala para a gente acaba a gente se apega à palavra dele, a gente sabe que o que ele fala é correto, e depois, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo a confirmação da palavra dele através, seja de alguma confirmação assim na nossa vida, no dia a dia, ou uma confirmação até como essa, que é uma confirmação científica, né? Porque ele fala aqui, assim como a gente imagina as coisas na nossa alma, assim elas são. E aqui a gente tem uma clara certeza que até pela maneira como a gente pensa, a gente molda Nosso DNA. quem nós somos.
porque o nosso DNA ele é uma expressão do que de como é que nós somos compostos, né? Uma coisa muito íntima nossa. E só pela maneira da gente pensar de uma maneira diferente, ela já se mostra mudando o nosso corpo, mudando quem nós somos, né? E querendo ou não, tá ligado à alma, né? Que é justamente o que Salomão fala. E o que eu acho incrível é que a gente pode pegar aí diversos textos, diversas passagens na Bíblia, que, um exemplo, dormir faz bem para a saúde. E aí tu vai ver, sei lá, centenas de anos depois, gente, dormir, a ciência comprova que dormir faz bem para a saúde. Mais importante, né? E tal. Tipo assim, então, a gente vê que a palavra de Deus, né, ela é sábia, ela é certa, e ela é atemporal, né? E ela se confirma, né? Ela vai Isso. se confirmando sempre. Ali na Bíblia, a gente tem todo o conhecimento que a gente precisa para mudar a mente. Né? Certamente. É verdade, certamente. E é sobre isso, sobre mudar a mente, né? Destruindo fortalezas. Tá aí um assunto muito potente, né? É um assunto muito polêmico, né? Destruindo fortalezas. A gente pode entender assim sobre essas fortalezas que a gente constrói ao longo da vida, né? Ao longo das experiências que a gente vive. Dos nossos pensamentos, as coisas que a gente vive, né? Eu achei muito interessante, porque aqui, justamente nessa semana, ela chama atenção para o fato de que hoje em dia a gente não cuida muito do que a gente pensa, né? A gente é reativo ao que o mundo manda pra gente. É verdade. Então, a gente acorda de manhã cedo, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Preciso sair da cama, preciso arrumar o café, preciso pensar no que eu vou fazer quando eu chegar no trabalho, penso no que eu vou fazer quando chegar na hora do almoço, o que eu vou comer, eu tenho que pedir comida, tenho que preparar o almoço agora do que sobrou de ontem, né? Isso. Então, a nossa rotina ela vai tomando conta dos nossos pensamentos, né? Então, acaba que a gente vai ficando com a nossa mente sobrecarregada, né? A nossa mente, ela vai... a gente está dando espaço para esses pensamentos sem que a gente possa ter nenhum controle. Isso, se a gente deixar, né, não parar para respirar, aí os pensamentos vêm e atropelam a gente mesmo, né? E a gente fica ali completamente perdido na distração, no desânimo, e aí a mente fica vulnerável para o inimigo trabalhar, né? Que é justamente isso que a gente está falando, como que o inimigo ataca a nossa mente, né, para tentar interferir nos planos de libertação de Deus. Né? Selado. E aí vem o título de segunda-feira, né? Isso. Que identificando e desarmando, né? Isso. E tem uma passagem aqui que eu achei interessante, né? Que diz assim: como cristãos, não podemos simplesmente permitir que nossos pensamentos sigam em qualquer direção. E é sobre isso que vocês falaram, né? A gente tá... às vezes a gente tá tão automático que tudo que o mundo joga pra gente, a gente já absorve, né? Certamente. E aí, hoje em dia, a gente é bombardeado por diversas coisas, a todo momento, né? A todo momento a gente está sentindo, vendo. Hoje o mundo é isso, ele quer fazer a gente que entre na nossa cabeça que aquele produto é bom, que tal coisa ali faz bem. E a gente fica... se a gente não parar... Não, peraí, eu tenho que parar como cristão e identificar o que é que está errado, o que é que está certo. E, como ele diz aqui, né? Conforme permitido que Cristo retome, restaure e construa a mente, descobrimos tudo que Deus nos criou para ser. E aí vem essa questão do que eu sou. Será que eu sei o que eu sou ou eu só sou o que o mundo quer que eu seja? Pois é curioso, porque até em algum momento aqui nessa edição eles colocam que os nossos pensamentos eles se tornam em ações. E daí as ações elas começam a virar hábitos e o nosso hábito é que molda o nosso caráter. Então, quando a gente pensa o que o inimigo gostaria de implantar na nossa cabeça, aí aqui ele coloca, então, briga, intriga, inveja, ira, egoísmo, difamação, orgulho, tumulto, todas essas coisas, ele coloca isso eu acho que na segunda-feira. Então todas essas coisas, quando elas tomam um espaço na nossa mente, elas acabam fazendo com que o nosso caráter ele se aproxime dessas coisas que a gente pensa. Então é um jeito muito insidioso onde ele trabalha. E até um pouquinho mais para frente ele até fala que esse tempo
de hoje é a parte mais polêmica que eu achei da lição dessa semana. Foi que a gente sempre está procurando, ainda mais quando a gente é jovem, né? Eu sou um pouquinho mais velho, né? Não diga isso. Mas quando a gente começa, né, a descobrir o mundo, a primeira coisa que a gente pensa, não, eu preciso primeiro me achar. Eu preciso descobrir quem é o verdadeiro eu. E daí o que o mundo fala pra gente? Ah, deixa o teu coração. O teu coração vai falar pra ti o que tu deve ser, né? Que é uma coisa completamente baseada na emoção. É uma coisa que é completamente baseada em você que vai ditar quem você é. E daí acaba que os seus pensamentos, se você não deixa eles checados, a tendência é que você deixe o seu pensamento ser imperado pelo mundo, né? Então ele acaba dando para você uma visão errada, uma visão sem controle do que você deveria ser. Então acaba sendo um choque muito grande quando a gente pensa assim, não, se eu quero realmente procurar quem é o meu verdadeiro eu tenho que tomar muito cuidado com os meus pensamentos. Porque senão você acaba sendo levado para onde o mundo quiser te levar. Pelas tendências, né? A gente acaba se tornando ali... O inimigo acaba levando a gente a se tornar escravos de tendências do mundo, né? É a gente identificar quais pensamentos são meus e quais pensamentos foram introduzidos na minha mente, né? E aí vem, né? Infelizmente ao vivo é assim, na correria, né? A gente está com pouco tempo, mas vamos lá, na terça-feira, né? É sobre justamente isso, sobre o verdadeiro eu. Né? Como eu vou identificar, como eu vou saber que eu... identificar o meu eu, né? E aí a gente tem que começar a fazer aquela autoanálise, né? Que ela é fundamental. Você parar ali para refletir nas suas ações. Né, às vezes a gente faz coisas assim só por conveniência, às vezes tu nem gosta daquilo que tu tá fazendo, né? Só pra questão de status. E aí tem uma parte aqui de terça-feira que diz assim: às vezes nos expressamos por meio de moda, estilo ou comportamento e achamos que estamos descobrindo nosso verdadeiro eu, quando na verdade estamos simplesmente imitando tendências. Pois Né? Às vezes a gente às vezes a gente se acha tão autêntico, ou sou diferenciado, sou diferente. Mas tu tá igual a todo mundo, né? E aí vem a questão, né? Buscar autenticidade fora de Cristo, fora de Jesus, ela coloca a tua mente em perigo. Porque tu tá entrando em um campo, em uma área ali onde Satanás ele pode entrar facilmente. Porque se Cristo não é o guia da tua mente, se não é ele o renovador, o restaurador, então outra coisa vai ser. Isso. E é muito legal tu coloca isso, porque na quinta e na sexta-feira ele fala justamente sobre o que a gente precisa fazer para a gente poder se libertar disso, né? Então, como é que eu vou começar a pensar para poder libertar os meus pensamentos? Então ele coloca, né, até o nome das próximas lições é a função do Espírito Santo e controlando os pensamentos. É justamente sobre isso. A função do Espírito Santo que ele coloca aqui beleza, ele passou os dias fundamentando que os nossos pensamentos, se a gente deixar eles soltos, eles acabam sendo controlados e escravizados pelo inimigo. Só que daí quando a gente chega no momento, beleza, eu consegui identificar que os nossos problemas são esses, eu consigo identificar que eu estou tendo pensamentos que não são sadios, que a nossa vida precisa de uma mudança, então como é que eu faço para mudar? E daí ele coloca quase como se fosse um passo a passo. Você precisa se entregar a Jesus, você precisa se entregar ao Espírito Santo. E daí como é que você faz isso? Você começa a pedir ajuda por intermédio de oração, você começa a ter uma rotina que vai acabar te aproximando um pouquinho mais de Jesus Cristo. E daí o que acontece é que quanto mais próximo você vai ficando de Jesus, mais próximo você fica de ser de fato livre, de ter liberdade. Muito bom, muito bom. Inclusive ele fala bem aqui na lição, né? Uma coisa bem interessante. Aqui, ó. Quando Cristo está em nós, acontece um paradoxo.
quanto mais nos rendemos a Ele, mais livres nos tornamos. Amém. E aí vem sobre a questão do que é a liberdade, né? Pois é. Sobre essa questão da liberdade, né, gente? O mundo... Justamente também porque Jesus quer de nós coisas que são saudáveis para a gente, né? Ele não vai nos aprisionar em nada. Ele não quer a liberdade do mundo, na verdade, aprisiona, né? Acaba nos aprisionando. Isso. E pra gente quanto mais a gente se rende a Jesus, mais livre nós ficamos. Porque nós vamos estar sempre em busca de coisas que são boas para nós. Que é o que Ele quer pra gente. Amém. E é justamente isso, né? Porque a gente pega aí, vocês são cristãos, vocês têm que fazer tudo certinho, tem que, né, não sei o quê. E aí tu vê o cara e entende que a liberdade dele é de fazer tudo o que lhe convém, tudo que ele quer fazer. Aí você vê uma pessoa que tá entregue a vícios, né, a banalidades, coisas fúteis, e alguém feliz, né? E aí a gente vê que a liberdade ela não é isso, né? É uma falsa liberdade. A liberdade ela tá em Cristo Jesus. Porque com Ele eu consigo deixar, né, o meu peso se torna leve, né? Meus fardos, e eu entendo que Ele morreu por mim. Pois é. É muito legal isso daí que tu tá colocando, porque quando a gente se entrega, né, aos pensamentos ruins, como até a gente viu no início, ele acaba mudando quem nós somos, né? Esses vícios, essas coisas ruins o qual a gente se apega, elas acabam fazendo com que a gente fique dependente de alguns hábitos, de algumas coisas, que geralmente, quando a gente está falando das coisas do mundo, eles vão acabar trazendo pra gente um problema de saúde, ou vão acabar fazendo com que a gente tenha conflitos com a nossa família, conflitos com as pessoas que a gente ama. Então, no final das contas, o que acontece? A gente acha que a gente está livre, mas na verdade a gente está fadado num caminho que pode acabar trazendo muita infelicidade, sabe? Porque, por exemplo, quando ele coloca aqui na lição que o que Satanás coloca pra gente pensar são justamente essas coisas, é a ira, inveja, são todas essas coisas que envolvem a gente ter o conflito com os nossos irmãos, né? Conflito com as pessoas, conflito com quem é da nossa igreja, quem não é, com as pessoas que são da nossa família, com os amigos do trabalho. Então, sim, amigos da faculdade, né? Então, assim, se você tá dando espaço para que essa inveja, que essa ira entre dentro do teu coração, o que vai acontecer é que você vai virar essas coisas. Você vai virar invejoso. Você vai virar uma pessoa irada. Você vai acabar se transformando numa pessoa que vai ser refém para sempre desses hábitos, sabe? Então, o que acontece? Quando você se entrega a Cristo, você se entrega de coração para essa personalidade de Jesus, né? Que era uma pessoa justa, era uma pessoa que gostava das pessoas ter elas por perto, que gostava de fazer o bem, que gostava de curar as pessoas, gostava de estar lá perto, de estar vivendo essas coisas boas, sabe? E quando você tem a liberdade para fazer essas coisas, quando você está fora desses vícios, né? É aí que você experimenta essa verdadeira liberdade. E outra coisa que a gente vê muito também, né, aqui no nosso tempo, é a gente se deixar levar por essas distrações. A gente vai se distraindo, quando vê a gente começa a deixar as nossas obrigações de lado, elas vão se acumulando, e quando a gente percebe, tá ali uma coisa tanta coisa ali pra gente resolver, que a gente se deixou levar, né, pelas distrações, e não foi cumprindo, e aí a gente pensa assim, eita, é muita coisa, eu não consigo mais resolver tudo isso. E aí o que acontece? A gente fica desanimado. Sim. E acaba ali caindo numa depressão, né? Quem sabe? E trazendo agora para nosso atualidade, né? Para o nosso meio jovem, né? Para nossa comunidade aqui da igreja, a gente vai ver na palavra de Deus, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz assim: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia,
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, olha, isso é muito sério, porque, assim, imagine, se a serpente enganou Eva, que era, assim, perfeita, né? ela era perfeita, ela não tinha pecado. Ela não tinha pecado ainda. E ela foi enganada. Muito próxima de Deus ali. Totalmente inclusive, né? próxima, ela, né, via Deus todos os dias. Então, imagine a gente, né? Tava com uma pessoa perfeita do lado também, né? Ela não tinha do que reclamar. Assim, por exemplo, não sentia, não queria saber o que era dor, não sabia o que era nada disso. E imagina, a gente tem que ter uma atenção, sei lá, o triplo, totalmente redobrada a essa questão. E eu queria perguntar para vocês, na questão jovem, quais os obstáculos mentais entre os jovens atualmente? Quais são os obstáculos, né? O que vocês veem hoje em dia? A gente, como jovem, consegue identificar, isso aqui realmente é a serpente, mano. Serpente. Tem muita A coisa. confiança, a confiança aí, ela pode ser um obstáculo, né? Ele fala aqui em algum momento da lição também que a nossa mente, né, ela já foi deteriorada pelo pecado. Então, a nossa vontade, ela é insuficiente para combater os pensamentos destrutivos. Então, a gente precisa pedir a Cristo, a gente precisa confiar no poder que vem do alto mesmo e se apoiar totalmente nisso, depender de Deus, porque pela nossa vontade nós somos incapazes de combater. O jovem, ele é uma coisa curiosa, porque quando a gente vai crescendo, quando a gente vai chegando naquela idade que a gente começa a fazer as grandes decisões da vida, né? Para onde que eu vou para a faculdade? Será que eu já preciso procurar uma pessoa para casar? Será que eu vou estudar para fazer um concurso? Quando a gente chega nessa idade, é a idade em que a gente... Muita pressão em cima, né? A gente tem muita pressão, mas também quando você chega nessa idade, você tem certeza de tudo. Então... Acho que tem certeza de tudo. Acha que tem, pois é. Então, quando você chega lá nos 17 anos, nos 18 anos, você é imbatível. Né? Você é uma pessoa iluminada. Você sabe mais do que seus pais até. É o que você pensa. E daí, quando a gente chega nessa idade, a gente tem, né, essas concepções de que o que a gente está fazendo é certo. O que a gente pensa é correto. Não, tá todo mundo errado, eu que estou certo. E eu sei porque eu já pensei assim, bastante. Então, o que acontece? Se a gente deixar esses pensamentos imperarem na nossa cabeça, a gente não dá espaço para que Jesus possa trabalhar, né? Então, se a gente pensa que está tudo certo, então a gente não precisa da mensagem. Se a gente pensa que a gente sabe de tudo, a gente não precisa de um toque. A gente não precisa repensar no que a gente está fazendo, sabe? Então, a gente já está, justamente como a Tamara falou, os nossos pensamentos eles já estão deteriorados pelo pecado. E então, aí que a confiança se torna perigosa, né? Pois é. Sim. Então é aquela confiança do jovem. A confiança do jovem é complicada. A verdade é que a única confiança que a gente pode ter é que se a gente se entregar a Deus é pela gente. Né? A gente tem sempre que duvidar, né, do nosso eu, né? A gente não sabe. A verdade é que a gente não sabe do que a gente é capaz, né? Em relação a coisas ruins. Porque como a Tata falou, né? A gente já nasce falho, né? tendencioso pro pecado, né? Porque o nosso corpo é pecado, né? A gente fala pecado, a gente come pecado, tá tudo em pecado. Então, se não tiver Cristo, meu amigo, boa sorte. E aí vem a questão, quando a gente tem um amiguinho, né? Um colega aí, um parceiro, uma parceira nossa que tá se sentindo nessa situação, sabe? De desânimo, de derrota. O que a gente pode falar pra ela, né? Assim, porque a gente vê aqui, indo pro final já, né? No último texto aqui da semana, diz assim: devemos pôr nossa mente em harmonia com a mente divina. A verdade de Deus nos santificará corpo, alma e espírito, e seremos habilitados e nos erguermos acima da tentação. O controle dos pensamentos em cooperação com o Espírito Santo resultará no controle das palavras. Isso é verdadeira sabedoria e garantirá calma mental, contentamento e paz. E a gente vê hoje que tem muitos jovens, né? Também adultos, diversas pessoas, mas
A gente vê que tem muitos jovens que estão realmente preocupados com isso, faculdade, e aquele desânimo, porque na faculdade, sei lá, a fé dele está em prova também. Certamente. E trabalho, não consegue oportunidade de trabalho, também, né, às vezes, está em uma igreja que talvez também não seja acolhido da devida forma, não é entendido, é olhado com outros olhos, e como a gente pode ajudar essa pessoa, né? Qual a mensagem que a gente pode deixar aqui? Você gostaria de começar? Pode. A gente pode oferecer a Cristo, né? É isso que a gente tem que oferecer. Com certeza. O que a gente aprendeu é que a gente precisa se render a Ele, e é isso que a gente deve mostrar para o nosso próximo também, que a não confiar nos próprios pensamentos e a se render a Cristo. Eu gosto de pensar que o meu avô era pastor, né? E a gente ouviu uma história bem curiosa de que era meio que numa época que a pessoa que estava na obra era a pessoa que fazia tudo, né? Então, o vovô, ele além de ser pastor, ele durante a semana ele arrancava dente. Era prático dentário. Então, o que acontecia? Ele juntava todas as pessoas que precisava, chamava durante o sermão, chamava e tal. E daí, quando chegava durante a época da semana, ele ia lá e ajudava os irmãos, ajudava o pessoal da comunidade através dos serviços dele, né? Então, o que acontecia? Ele não tinha esse contato com as pessoas só durante a hora do culto, só durante a hora do louvor, ou então durante o sábado, né? O que acontecia é que ele tinha contato com as pessoas constantemente durante a semana. E daí ele usava o trabalho dele como uma avenida de estar perto dos irmãos, sabe? Sim. Eu acho que a coisa mais complicada que a gente pode ter é quando vem uma pessoa fala pra gente o que a gente tem que fazer, mas na verdade a gente não sente aquele cuidado, aquela presença da pessoa por perto. Então parece que ela tá mandando pra gente o que a gente tem que fazer, falando pra gente o que a gente tem que pensar, mas na verdade ela não está lá disposta a mostrar pra gente o que isso é de verdade, né? Então a gente precisa se relacionar de verdade, né? Sim. É relacionamento entre os irmãos mesmo. Isso. Estar envolvidos uma ali. verdadeira comunidade, né? Isso. De fato. Porque não adianta a gente falar, não adianta. A gente pode apresentar a palavra, mas se a gente não vive a palavra, acaba sendo vazio, né? Não adianta você falar para a pessoa o que ela tem que fazer, você tem que mostrar através da sua vida, né? É o exemplo, né? Gente, muito bom mesmo estar aqui com esse casal maravilhoso, meus dois amigos. E, gente, infelizmente, nosso tempo estourou. Aí né? a gente tem quando a gente está assim muito sobrecarregado, que a gente não sabe mais o que pensar, o que fazer, a gente respira, né? E a gente pensa assim, Deus ajuda. Deus ajuda. Eu gosto sempre de falar, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu sempre fico Deus repetindo ajuda. isso na minha mente. Deus ajuda. Vai e dar aí certo. é incrível, a gente se acalma, sabe? A gente sempre usa isso, Deus ajuda. Deus ajuda. É colocar na mão dele e não pegar de resolve. volta. Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Eu que agradeço pelo convite. Não, pode ficar tranquilo que Mesmo. Pode chamar mais vezes. o contrato está assinado, que renovar aí. Pode deixar. Essa temporada vai ser chocante, Maravilhosa. vai ser top. E você, né, que está nos acompanhando ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, você que tem interesse de nos visitar presencialmente, está totalmente convidado. Seja, venha, você vai se sentir à vontade, acolhido pela nossa comunidade. A gente está aqui para que você se sinta amado, para que você veja o amor de Cristo através de nós. E é isso, gente. Semana que vem tem mais. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, tá, gente? Nosso canal no YouTube, Espaço NT Marizal, nosso Instagram e também o Instagram o Mari Jovens, né? Que é do nosso Ministério Jovem. Marizal Jovens, né? O Marizal Jovens, perdão, mudou o nome. E também tem o nosso PGzão, né? PG Jovem, liderado por esses dois queridos aqui, também muito bom. Ontem foi super top, não foi, gente? Foi bacana. Foi muito legal. Então, gente, só venha aqui, com certeza você vai ser abençoado por Deus. Tá bom? Um feliz sábado a todos vocês. E para finalizar, eu pedi aqui que um de vocês possa fazer uma oração, Tá. para que a gente encerre. Tá.
podemos orar então. Então oremos. Senhor, te agradecemos pelo fato de podermos estar aqui conversando sobre a Tua Palavra, conversando sobre como é que o Senhor pode ajudar a mudar a nossa vida, mudar os nossos pensamentos e também como é que nós podemos nos defender dessas artimanhas que o inimigo faz para tentar mudar os nossos pensamentos e acabar mudando o nosso caráter. Te pedimos, Pai, que o Senhor continue com a gente durante esse sábado abençoado, que o Senhor abençoe cada um de nós que está aqui, mas também que abençoe qualquer pessoa que está precisando dessa mensagem. Leva essa mensagem para quem precisa, para aquela pessoa que precisa se proteger, que precisa de um ombro amigo. Eu espero que o Senhor esteja junto dessas pessoas, Pai, para que o Senhor possa sempre cuidar do Teu rebanho, cuidar das pessoas que precisam de Ti. Te pedimos um resto de sábado abençoado e que, por favor, nos abençoe. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, é isso. Valeu. Muito obrigado a todos. Valeu, Fábio. Um abraço aí. Venham, pessoal. Tchau, gente. A gente promete que a gente é bem legal. Isso aí, gente. Só venham. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. Tchau, tchau. Tchau.